Pronto, iniciou a gravação. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Hoje, nossa aula vai ser meio que dando continuidade ao assunto que a professora Simone já iniciou e que vocês já tiveram aquele encontro sexta-feira com a enfermeira, que é relacionado à parte de feridas e curativos. Nossa aula hoje vai ser especificamente sobre a prevenção de lesões por pressão. Okay? E as lesões por pressão, hoje, elas são bastante incidentes, né, em pacientes que estão hospitalizados, em pacientes que estão acamados. Então, vem sendo dos principais fatores, né, relacionados à ocorrência de eventos adversos em serviços de saúde, em instituições de saúde. E, por isso, a Organização Mundial de Saúde colocou a prevenção de lesões por pressão como uma das 6 metas internacionais de segurança do paciente. Existe hoje, a nível mundial, e a gente tem o nosso protocolo a nível nacional, que ele foi instituído pela Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É um protocolo de prevenção de lesão por pressão. Lá no protocolo, talvez vocês vão observar que no título dele, ele é um protocolo de 2013, que está lá na nomenclatura úlcera por pressão. Em alguns lugares, quando vocês forem procurar, vai estar lá úlcera por pressão. Mas em 2016, a organização norte-americana responsável pela instituição de medidas preventivas e tratamentos de úlcera por pressão, eles mudaram essa nomenclatura de úlcera por pressão para lesão por pressão. Então, hoje a gente não utiliza mais a nomenclatura úlcera por pressão, e sim lesão por pressão. Se a gente for abreviar, é LPP. Vocês vão ver nos slides. E por que, professora, mudou, né, essa nomenclatura? Porque com o passar do tempo, até 2016, né, nos estudos que foram realizados, foi observado que o termo úlcera, ele não abrangia todos os tipos de lesões, quando a gente falava de lesão por pressão, porque a úlcera, ela está relacionada à ruptura da pele. E hoje a gente já considera lesão por pressão, não necessariamente a ruptura da pele, a pele estando íntegra, e ela estando com eritema, né, hiperemia, que é aquela região avermelhada, que demora a esbranquiçar, né, a voltar à coloração normal da pele, isso já é enquadrado como uma lesão por pressão. Então, a gente já tem que agir diante desse cenário para evitar que ela evolua para o próximo estágio dela, que é o estágio 2, que seria a ruptura da pele. A gente vai hoje, na aula de hoje, falar um pouco sobre o que é uma lesão por pressão, os graus que elas são classificadas por graus ou estágios, né? A gente pode chamar de estágios também. A gente vai falar um pouco sobre as medidas de prevenção que são instituídas no protocolo da Anvisa, ok? Todos estão bem, entenderam? Então, querem falar alguma coisa? Pessoal, eu vou começar aqui, eu vou para o PowerPoint, qualquer coisa vocês falam, tá certo? Vou apresentar. Então, gente, começando nossa aula de hoje, eu queria saber de vocês, vou voltar aqui, se vocês sabem, né? Se alguém aqui já ouviu falar de úlcera por pressão e se sabe do que se trata. Professor, assim, eu sei, né, sobre lesão por pressão, a questão do paciente estar muito tempo acamado, né, ou numa mesma posição, e acaba naquele local ali causando essa lesão. Por isso que a gente está trocando, né, de paciente. Exatamente. E vocês imaginam o que causa, né? Por que ocorre essa lesão na pele? Você disse que o paciente estava lá acamado muito tempo, mas o que acontece Porque no corpo? aquela área ali da pele, ela esquenta mais do que o normal. E a pele esquenta, ela começa
Ah, esqueci a palavrinha agora. Mas é porque ele esquenta, né, Eita? Naquela área. Está relacionado também à hipertermia, né? Naquela O região. Pode dizer, Gorete. E também o atrito da pele com o colchão. O atrito, vocês falaram do aumento da Tratamento de temperatura na região, né? Ótimo. Mais alguém? Né? Então vamos lá, gente. A úlcera, não falei disso, a lesão por pressão, né? Mas afinal, o que é uma lesão por pressão? Coloquei essa pergunta. Então, a lesão por pressão, que a gente vai utilizar a abreviação aqui de LPP, lesão por pressão, é definida como um dano, né? Esse dano na pele ou nos tecidos moles ao redor. É um dano localizado, geralmente sobre uma proeminência óssea. O que seria essa proeminência óssea? São essas regiões onde a gente consegue visualizar melhor os nossos ossos, né? Os ossos estão mais expostos, cotovelo, joelho, essa região aqui dorsal, sacra, já no final da coluna, calcâneo, né? O calcanhar, existe uma maior exposição do osso, ou seja, o osso está mais próximo da pele e ele vai fazer uma pressão maior. Então, são os lugares de maior risco para o desenvolvimento de lesão, porque vai ter menos musculatura, menos gordura ali, e o osso vai estar ali a todo momento, ó. Ele é a pele, né? Na movimentação, na pressão contínua ali no leito, né? Só numa posição. Então, acontece muito frequentemente nessas proeminências ósseas como resultado de uma pressão intensa ou em combinação com o cisalhamento. O cisalhamento vai ser o dano da pele decorrente de uma força, né? Se a gente tem ali o osso, imagina que essa minha mão é a pele, ali é o osso, né? E tá aqui, né? E aquilo tá numa superfície que a todo momento a pele está deslizando sobre o osso, ali vai haver a ruptura de vasos, vai abrir um processo inflamatório, vai haver aumento da temperatura de calor, a vermelhidão, e aquilo vai ser uma região, ó, maravilhosa para aparecer uma úlcera por pressão. Uma região de risco mesmo para aparecer aquela lesão por pressão. Desculpe, úlcera não, lesão. E essa lesão por pressão, ela também pode estar relacionada ao uso de dispositivos médicos, como drenos. Então, sempre que a gente vai posicionar um paciente que ele está com dreno, a gente tem que ter cuidado para o dreno ele não ficar em contato, né? A pessoa não ficar sobre o dreno, fazendo pressão entre a cama, o dreno e a pele, porque aquilo também pode causar uma lesão por pressão. Aqui eu trouxe a imagem de um exemplo de lesão por pressão. Aqui vocês já conseguem observar, isso aqui é na região sacra, né? Então, a gente já consegue observar que houve uma ruptura da pele, né? Da porção inicial da pele, da derme. E aqui a gente, como houve essa ruptura, mas não está profunda, a gente poderia classificar essa lesão por pressão como uma lesão em estágio 2. A lesão em estágio 1, a gente ia observar a vermelhidão, ó, como essa parte aqui, de vermelhidão, mas não haveria a ruptura da pele. Aqui, como já houve, quebrou a barreira inicial de proteção, né, da pele, então aqui já é uma lesão por pressão em estágio 2, para vocês já irem diferenciando. E é muito importante a gente saber fazer essa diferenciação, porque na maioria das vezes, o enfermeiro ele é o responsável pela avaliação de risco de lesão por pressão, né? Mas o técnico de enfermagem, a equipe de enfermagem como um todo, ela é responsável pela implementação dos cuidados que vão prevenir as lesões por pressão. E quando essas lesões elas já estão ali, né? Já ocorreram, nós somos responsáveis, a equipe de enfermagem como um todo, como cuidado para que essa lesão ela não evolua para o estágio seguinte. Ao contrário, né? Ela só regrida e volte à integridade da pele, né? Volte ao seu normal. Dúvidas, pessoal? Vamos passando. Eu trouxe aqui uma imagem de algumas regiões de risco para o desenvolvimento de lesão por pressão. E aí, ó, aqui onde vocês observam que a gente acabou de falar. Vamos dar o exemplo desse paciente, que ele está em posição lateral.
Então, várias áreas, dependendo da posição do paciente, elas vão estar mais expostas, e principalmente as áreas onde existem as proeminências ósseas. Então, se a gente visualizar aqui, ó, pelo osso da bacia, quando a gente está deitado de modo lateral, são proeminências ósseas que vão ficar mais expostas, mais sujeitas à pressão no leito. E aí, observa, né, aqui, ele coloca a pressão exercida do osso, né, sobre a musculatura e a pele, aí as camadas de tecido é a musculatura, a pele, aí existe a superfície da cama e as proeminências ósseas que eles colocam, não? Então, tanto essa região de bacia, de trocante, a crista ilíaca que fica nessa região, elas vão estar mais expostas, e muitas vezes esse paciente, se ele ficar por muito tempo nessa posição, vai começar a se estabelecer um processo inicial de lesão por pressão. Essa área vai começar a ficar avermelhada, por quê? Porque esse osso fazendo essa pressão aqui vai diminuir a circulação sanguínea. Na hora que a gente movimenta esse paciente de modo inadequado, o que é que pode acontecer? A ruptura de vasos sanguíneos nessa região. Então, tudo isso, todos esses fatores, eles vão sendo fatores de risco, né, que vão para o desenvolvimento da lesão por pressão. Lembra vocês que quando a gente falou sobre a arrumação da cama, a gente tem que deixar o lençol bem esticado, não deixar pregas, porque as pregas também nessa superfície de lençol, elas vão facilitar essa movimentação do tecido, da pele que fica aqui, porque o lençol não está bem esticado, e vai ocasionar também o cisalhamento, né? A fricção vai levar ao cisalhamento, que é esse dano no tecido em decorrência de uma ação, né? Uma ação mecânica, que essa parte de não movimentação ou movimentação de forma inadequada vai fazer com que essa pele se rompa, né? Ou inicie o estágio 1, né? Que é onde a pele vai ficar avermelhada. É aquele estágio antes da pele se romper. Aqui ao lado, eu trouxe algum em destaque para vocês visualizarem algumas regiões, onde mais, né, as regiões de risco realmente para o desenvolvimento de lesão por pressão. Então, a gente tem região de joelho, maléolo, né, esse ossinho aqui na lateral do nosso pé. Nós temos região aqui plantar do pé, região do dedão do pé pode acontecer. Nós temos no trocânter, né, que é esse osso aqui do final do fêmur. Nós temos todas essas regiões laterais, ombro também, o osso occipital aqui atrás. Por isso é tão importante a gente colocar o travesseiro no paciente e, ao mesmo tempo, fazer o reposicionamento para que o paciente não fique só com a cabeça, né, esse osso sobre o travesseiro, porque muitas vezes o que é que causa inicialmente? Um estágio de alopécia, que é a queda de cabelo, mas já mostra que ali está tendo um déficit de circulação sanguínea pela pressão e posteriormente uma lesão por pressão vai aparecer. Então aqui tem todas as regiões, a escápula, cotovelo, o isquio, uma região sacra, né, muito comum em pacientes que ficam por muito tempo na posição dorsal, né, que cada região ela vai ficar, cada proeminência óssea ela vai ficar mais exposta de acordo com a posição. Então, pacientes que ficam por muito tempo em posição dorsal, eles têm grandes fatores de risco para desenvolver lesão por pressão nessa região, a sacra e o isquio. Calcâneo também, e o hálux, né, que é o dedão aqui do pé, nosso dedão, chama hálux. Dúvidas, pessoal? Comecei aqui. Aqui eu trouxe mais pontos de pressão, para vocês observarem de acordo com a posição, né? Se o paciente está em dorsal, na posição dorsal existem proeminências ósseas que vão estar mais expostas. Na posição lateral, a gente já observa outras proeminências ósseas, outros pontos. E na região, no decúbito de prona, né? Que é a famosa posição, hoje ficou bastante conhecida com a Covid-19, a gente já tem outras, né, outras regiões que vão estar mais sujeitas ao risco de desenvolvimento de lesão por pressão, como o joelho, as genitálias no homem, as mamas na mulher, o acrômio, né, região do ombro. Então, aqui está mostrando, na posição sentada, o paciente já tem outros pontos de maior risco, pontos de pressão.
E aí eu trouxe alguns dados epidemiológicos para que vocês entendam a magnitude, né, o problema de saúde pública que é a lesão por pressão. Então, de acordo com o relatório nacional de incidentes relacionados à assistência à saúde, foram notificados ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, no período de janeiro de 2014 a junho de 2017, então a gente tem um período aí de praticamente 3 anos, foram notificados 134.501 incidentes notificados, incidentes, né? Erros, algo que aconteceu nos serviços de saúde que podem ter ocasionado um dano ou não ao paciente. Desses 134 mil, 23.722 corresponderam a notificações de lesão por pressão, sendo durante esse período o terceiro tipo de evento mais frequentemente notificado pelos núcleos de segurança do paciente nos serviços de saúde do país. Então, gente, é muita coisa. Então, em média, em 3 anos, notificados 23.722 casos de lesão por pressão. Só um minuto, gente, que tem alguém pedindo para entrar na sala. Pronto. E é muito, gente. Então, você vê que a lesão por pressão, que ela é considerada um evento adverso, né? Não era para a lesão por pressão acontecer. A gente pode prevenir. E ela acontece em uma frequência grande, né? 17,6% dos casos de notificação foi de lesão por pressão. Qual é o grande problema da lesão por pressão? Ela aumenta o tempo de hospitalização do paciente. O paciente ele está mais sujeito a risco de desenvolver infecção, porque a pele ela vai estar lá, ela não tem sua integridade, ela foi rompida, a barreira da pele. E ali, muitas vezes, vai estar o quê? Vasos sanguíneos expostos. Então, é uma porta aberta para a entrada de micro-organismos. Imagine vocês para um paciente que está hospitalizado, onde no hospital existem micro-organismos resistentes, né? E esse paciente, um dos grandes problemas da lesão por pressão é porque esses pacientes, eles chegam a desenvolver processos de infecção hospitalar. Eles desenvolvem sepse e alguns deles chegam à morte. Então, isso é um grande problema. Nesse mesmo relatório, foram notificados cerca de 3.771 Never Events, ou seja, eventos que nunca deveriam ter acontecido em serviços de saúde, que aí se enquadram o desenvolvimento de lesões por pressão no grau, né, no estágio 3 e 4. São lesões mais agressivas. Então, a lesão ocorreu, ela começa, né, naquela fase inicial, grau 1, grau 2, mas ela se desenvolveu para o grau 3 e grau 4, onde ocorre o acometimento de musculatura, exposição de ossos, de vasos, né? Então, isso é sério. Então, foram notificados, né, nesse total, esses mais de 3.700 casos de lesões de graus mais avançados. E quanto aos óbitos que foram notificados, que ao todo, né, nesse relatório que a gente está falando de 2014 a 2017, foram notificados 766 óbitos. Então, nesse período, desses óbitos, 34 pessoas foram a óbitos devido à lesão por pressão. Então, imagine vocês, a pessoa ela é hospitalizada por algum motivo, que não é a lesão por pressão, ela resolve o problema dela, né, do motivo inicial da internação, e de repente tem que ficar lá por causa de algo que ela adquiriu no hospital, no serviço de saúde. E muito pior do que isso, além disso, prolongar ela, né, ter prejuízos para essa pessoa, ela chega a óbito por isso. Então, é algo muito sério. É algo que a gente deve realmente estar trabalhando. E por isso a Organização Mundial de Saúde, ela colocou, né, em frente essa meta de prevenção de lesão por pressão como uma das 6 metas mundiais. Aqui eu trouxe algumas fotos de lesão por pressão. Aqui, ó, por exemplo, uma lesão no estágio 1, onde existe a pele está íntegra, mas você observa a área vermelha, e essa área vermelha, ela não clareia, ela não esbranquiça facilmente. Aqui uma região do tipo 2, estágio 2, né, onde já ocorreu uma ruptura da pele, né, mas ali foi na camada inicial da pele. Aqui uma no estágio 3,
onde além da ruptura você consegue observar a presença já, ela é mais profunda, já atinge esse tecido gorduroso, né, o tecido subcutâneo, e ela já não é só a ruptura da pele. E há no estágio 4, né, que é uma lesão onde você observa o comprometimento já de tecido muscular, pode aparecer osso, tendões, então é uma lesão mais profunda. Então, gente, além dessas áreas críticas que a gente falou, que são as proeminências ósseas, existem fatores de risco para o desenvolvimento de lesão por pressão. Então, algumas pessoas, elas têm mais probabilidade do desenvolvimento de lesão por pressão. Então, quais são esses fatores de risco? A incontinência urinária e fecal, ou seja, aquele paciente que ele está incontinente, que ele tem incontinência fecal, tem incontinência urinária, a gente tem que estar tendo diariamente o cuidado com a troca das fraldas, com a higienização desse paciente o mais rápido possível após o quadro de incontinência. Por quê? Porque isso pode gerar essa região, né, que tanto a urina quanto as fezes, elas são ácidas. Então, se elas ficarem muito tempo em contato com a pele, vai facilitar o desenvolvimento da lesão por pressão, tá bom? A ruptura daquela pele. Existe outro fator de risco, a desorientação e confusão mental. O paciente que ele não tem percepção sensorial, né, ele tem pouco sensibilidade no tato. Esses pacientes, eles têm maior risco de lesão, porque muitas vezes essa lesão, ela vai estar lá se instalando e ele não sente a dor. Ele não percebe os sinais iniciais da lesão. Existe o déficit nutricional e a hidratação. Então, pacientes desidratados, pacientes desnutridos, né, que têm uma perda de peso agressiva, onde as proeminências ósseas vão ficar mais expostas. O paciente desidratado, onde a própria pele vai sofrer pela desidratação, ela vai ressecar. Então, tudo isso é fator de risco para que se instale ali uma lesão por pressão. A mobilidade, né, como vocês já falaram desde o início, aquele paciente que ele está acamado, que ele não consegue se movimentar, que ele tem que ficar muito restrito ao leito. O paciente que restrito ao leito, ele tem dificuldade de se movimentar, de troca de decúbito sozinho, então esse paciente, ele também tem maior risco de lesão por pressão. A idade avançada, né, porque a idade avançada, ela traz toda uma cadeia de alterações fisiológicas no corpo do ser humano, do idoso, como a diminuição de massa muscular, então vai haver mais exposição de proeminências ósseas, né, perda de gordura também, com a idade a gente perde um pouco da nossa gordura subcutânea, que também serve de proteção, né, e a própria questão mesmo da desidratação, que pode acontecer mais facilmente no idoso e na criança do que numa pessoa adulta jovem, e a desnutrição. E a umidade, né? A umidade que pode estar relacionada tanto a questões de incontinência, a umidade no local, como também o edema que pode trazer, pessoas que estão anasarcadas, né? Um edema generalizado. Essas pessoas, elas tendem a perder líquido, né, pelos seus poros, a linfa pelos poros, e aí vai aumentar a umidade do corpo dessa pessoa. E uma região muito úmida, ela também traz fatores de risco para lesão por pressão. Eu trouxe aqui um dado que foi o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, que ele apresentou, que ele fala que as dermatites associadas à incontinência, que são geralmente, aquelas dermatites que dá por pacientes que utilizam fraldas, né, porque tem incontinência tanto urinária quanto fecal. Essas dermatites é um fator de risco para lesão por pressão. Então, assim, a dermatite em si, ela não é uma lesão por pressão, mas ela instalada, se ela progredir, ela é um fator de risco para o desenvolvimento de lesão por pressão. Aí ele coloca que o estudo foi realizado e observaram-se que 17,1% dos pacientes com incontinência desenvolveram lesão por pressão na região, né, na área sacra. Essa região aqui atrás, no final da nossa coluna, né, já perto das nossas nádegas. Indivíduos imóveis, né, aqueles que estão bastante restritos ao leito, que não conseguiam se mobilizar, ou não foi realizada a mudança de decúbito da forma correta, tem 3,5 vezes
mais propensão a desenvolver essas lesões do que indivíduos, né, que têm uma mobilidade garantida. E ele traz, né, é papel da equipe de enfermagem manter o paciente seco, né, então tirar esse excesso de umidade e confortável, trocando suas fraldas frequentemente, investindo na limpeza, hidratação de sua pele e fazendo avaliações diárias. É muito importante. E aí, gente, dúvidas? Então, vamos lá. Estágios da lesão por pressão. Então, aqui a gente vai falar agora dos estágios. A gente viu os fatores de risco para a lesão, que geralmente causa, né, a lesão, o que é uma lesão por pressão. E agora a gente vai ver os estágios da lesão por pressão. Então, para auxiliar na avaliação das lesões, o órgão representativo de prevenção de lesões por pressão, que é o National Pressure Ulcer Advisory Panel, que é essa instituição norte-americana que eu falei inicialmente. O que é que essa instituição fez? Ela desenvolveu um sistema de classificação de lesões por estágio, que nada mais são do que níveis de comprometimento do tecido. Então, eles pensaram, existe a lesão por pressão, mas a gente tem que classificar. Vamos classificar ela de que modo? Pelos níveis de comprometimento do tecido. Aí, vamos lá. Aí, eles observam, aqui seria o tecido, né? Como é constituído o nosso tecido, né? Os tecidos, né? Nossa pele, pensando de fora para dentro, né? Quais são as camadas, né? Até chegar ali no osso. Então, existe a epiderme, que é essa região, né, mais externa, a derme, por baixo da derme existe a gordura, né, aqui já passa os vasos sanguíneos, ó, quando chega na região gordurosa, então vem a gordura, abaixo da gordura vem o tecido, que são os músculos, e, por fim, o osso, né, então, na maioria das vezes é esse padrão que segue. E aí ele diz, então vamos classificar de acordo com o nível de comprometimento, né? Pensando nessa sequência. Então vem a lesão por pressão de estágio 1, onde a gente observa um comprometimento inicial, né? Uma região de eritema, vermelhidão, aumento do calor, né? A temperatura local vai estar mais quente. Então, essa lesão onde acontece só o eritema, aumento do calor local, mas não ocorre a ruptura da pele, ela é uma lesão por pressão de grau 1, ou estágio 1, né? A gente, às vezes, observa essa lesão em formato de bolha. Acontece logo uma bolha. E aí a gente também vai enquadrar ela, né? Classificar ela em estágio 1. E o que seria a lesão por pressão em estágio 2? Ela já ocorre, ó, a ruptura da pele. Mas ela vai atingir de modo inicial aqui a primeira região, a primeira porção da pele, né? Ela é uma lesão que ela não é profunda. Então, é igual aquela figurinha que eu mostrei, ocorreu a ruptura, então vai ter aquela região rosada, bem rosada, né? Que é a presença da derme. E aí, a gente não consegue ver aqui ainda tecido gorduroso, não existe uma disposição de microvasos sanguíneos. Já no grau 3, o estágio 3, já ocorre a apresentação de tecido gorduroso. Ela já é um pouco mais profunda. E no grau 4, ocorre o comprometimento, tanto de vasos sanguíneos, né, como de musculatura, ó, já chegou aqui no músculo, e algumas vezes também pode aparecer até ossos, os tendões, então já é uma lesão mais profunda. Tem mais imagens para você. Então, ele traz, né, aqui, ó, traz os exemplos da aparência clínica da lesão, de acordo com o estágio. Na 1, pele intacta, mas existe a presença de eritema. Na 2, uma perda parcial da derme apresenta a lesão aberta. No estágio 3, perda profunda da pele e ocorre a exposição de tecido gorduroso. Você já vê, ó, mais amarelado. Tecido gorduroso. O estágio 4, perda profunda da pele, né, ó, que perdeu toda a camada, com exposição óssea, muscular ou tendínea, né, de tendões. E ainda, afora esses 4 estágios,
o que foi que a organização norte-americana ela trouxe? Ela disse que existe um estágio não classificável de lesão por pressão. O que é isso? A lesão ela está comprometida por tecido de necrose, por escara, por esfacelos, que isso impede a visualização da gente, do observador, entender qual é o grau de comprometimento. Então, muitas vezes, tá aqui, ó, vou botar esse desenho aqui. A lesão ela é profunda. Aqui, se a gente observar, poderia ser uma nível 4, porque ele está aqui, né? O comprometimento até osso nos músculos. Só que eu não consigo visualizar, porque eu vejo de fora, né? Eu vejo aqui por cima. Então, aqui existe tecido necrótico, né? Que ele colocou o exemplo, que ele está aqui, ó, na altura da derme, né? E eu não consigo ver o nível de comprometimento. Se essa lesão ela vem até tecido subcutâneo, se ela vem até musculatura, se ela já atinge osso. Então, a gente enquadra essa lesão como uma lesão não classificável. Aí, o que é que vai ter que se fazer? Vai ter que tentar, né, retirar, ver qual é o mecanismo para retirada desse tecido necrótico, dos esfacelos, que são os tecidos já desvitalizados, para que a gente consiga entender qual é realmente o grau, classificar essa lesão, e aí começar também, dar continuidade aos cuidados, né, para cura, para melhor o tratamento dessa lesão. Existe ainda outro tipo de lesão, né, fora os estágios e fora o estágio não classificável, é uma lesão de dano profundo ao tecido. E como é que ela é observada? Não ocorre a ruptura da pele, mas existe na pele, ainda íntegra, uma descoloração de uma cor púrpura, é uma cor arroxicada, amarronzada. E isso é sinal de um dano profundo de lesão de pele, ok? Então, você vai observar, então, assim, a pele não foi rompida, mas aqui embaixo já existe um processo inflamatório profundo. Então, pode ser que essa pele venha a romper a qualquer momento, tá bom? Então, existe sim, são sinais de alerta pra gente. Aqui eu vou passar o material para vocês lerem, me dar a classificação. Aqui, ó, por exemplo, se a gente observar essa lesão aqui é uma lesão por pressão. Você observa que já houve a ruptura da pele, e aqui a gente já começa a ver, provavelmente isso aqui é tecido gorduroso. Então, ela já está ali numa lesão de estágio 2 para 3, né? Já está entrando no estágio 3. Esse daqui, esse aqui e esse, né? Se a gente for observar, são lesões não classificáveis. Existe muito tecido necrótico, né? Escara, a necrose em si. Isso é um pé, professora? Isso aqui é um calcânio, um calcanhar. É. E a gente não consegue, né? Então, vocês veem, muitos pacientes realmente ficam nessa região de calcânio por muito tempo, né? Pressão, eles desenvolvem a lesão. Essa aqui na região sacra, olha o comprometimento, né? Mas você observa... Professora, essa lesão aí, ainda tem condições dela sarar desse jeito? Essa daqui, da sacra? Sim, sim. Tem sim. E aí, é um processo de formiguinha. Mas ela vai ficar eu acredito, com uma cicatriz, uma marca, assim, aprofundada, assim, não é? Não, fica a cicatriz, fica assim. Mas você utilizando as coberturas, os curativos ideais, muitos desses pacientes, eles conseguem preencher. O tecido de granulação, que ele é o tecido de revitalização, é um tecido onde vai haver a proliferação de células boas da musculatura. Quando a gente começa a aplicar os curativos, inicialmente a gente vai ter que essa região de esfacelo, essa amarelada junto com a escura, com a necrose. Isso é tecido morto, tecido desvitalizado. Quando a gente retira, a gente abre espaço para o tecido saudável ele se proliferar. Porque se a gente aqui meter curativo para proliferação de tecido, antes de colocar um curativo realmente para retirada dessa região desvitalizada, não vai servir. Então, a gente primeiro é por etapas, né? A gente tem que cuidar desse paciente, de um modo geral, com hidratação, nutrição, ver o estado geral do paciente e aplicar localmente também as medidas necessárias, né? A retirada desses tecidos necróticos, de desvitalização e a aplicação de curativos que estimulem posteriormente a retirada disso, a proliferação de
que é o tecido de granulação. E aí, muitas vezes, vai ficar uma cicatriz, provavelmente fica, mas a gente consegue preencher bastante. Agora, é um curativo realmente, é uma pessoa que vai ser submetida por muito tempo a curativos. Deixa eu permitir aqui para o colega entrar. A gente vê bastante, viu, gente? Infelizmente. Já vi vários casos de fazer curativo em pacientes nesse grau. Então, gente, a maioria dos casos de lesão por pressão, como a gente já falou aqui, eles podem ser evitados por meio da identificação dos pacientes que têm um risco, da implantação, da instalação dessas lesões. Então, a gente tem que agora, né, pensar, o protocolo ele veio como o estabelecimento de medidas de prevenção confiáveis para todos os pacientes que são identificados com risco. Eu sei que o paciente ele tem um risco de desenvolver lesão por pressão, então o protocolo ele traz todo um passo a passo para que ele seja desenvolvido, para que se evite a instalação de uma lesão por pressão. Ele traz 6 etapas essenciais para a prevenção de lesão por pressão. Então, a Organização Mundial de Saúde, juntamente com a que ela regulamentiza aqui no nosso país as questões de protocolos, de portarias relacionadas a esse paciente. Eles fizeram um protocolo, como eu já havia dito, onde ele traz 6 etapas essenciais para a prevenção da lesão por pressão. E eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas 6 etapas. Mas, assim, é fácil de esquematizar na cabeça, vocês vão entender. A primeira etapa que eles trazem é a avaliação de lesão por pressão na admissão do paciente. Então, o que é que eles dizem? Como protocolo, eles dizem assim, o paciente, ele chega no serviço, ele vai ser admitido por algum motivo. Então, tem que ser realizado naquele paciente uma avaliação de risco de desenvolvimento de lesão por pressão. Como é que eu vou fazer isso? Existem hoje em dia escalas validadas, que elas avaliam, elas dizem qual é o grau, o risco, né, o grau de risco daquele paciente desenvolver uma lesão por pressão. Então, quem é o profissional responsável por essa avaliação? É o enfermeiro. Na maioria das instituições é o enfermeiro. Ele vai aplicar essas escalas e ele vai depois chegar à conclusão, né, de acordo com os parâmetros avaliados da escala. Vai dizer, esse paciente é um paciente que tem baixo risco para lesão por pressão. Esse paciente tem um risco moderado. Esse paciente tem um risco grave de lesão por pressão. Então, além dessa avaliação de risco do desenvolvimento de lesão por pressão, existe a da pele, para você detectar quando o paciente está chegando no serviço, se já existe alguma lesão de pele, né, ou uma lesão por pressão mesmo naquele paciente instalada, porque às vezes o paciente, ele é um paciente que ele vive em domicílio acamado, e mesmo em casa, né, por ele estar acamado, ele já vem para o hospital com a lesão por pressão, ou com alguma lesão de pele. Então, à medida que o paciente, ele chega, né, o indivíduo, ele chega no hospital para ser admitido, geralmente, o que o enfermeiro vai fazer? A avaliação do risco de lesão por pressão. Ele vê qual é o grau de risco do paciente desenvolver a lesão e ele já faz uma inspeção no paciente, para ver se aquele paciente ele já está com alguma lesão instalada. Então, a avaliação de risco, como eu disse, ela deve contemplar vários fatores, né? E quais são os fatores? Aqueles fatores de risco que a gente falou inicialmente na aula, para o desenvolvimento de lesão. Então, o grau de mobilidade, se o paciente ele tem incontinência, se o paciente tem déficit sensitivo, se o paciente, qual é o estágio nutricional desse paciente, ele está desidratado, ele está desnutrido. Então, tudo isso é avaliado. Existe hoje uma escala que é bastante utilizada a nível Brasil, para avaliação do risco de desenvolvimento de lesão por pressão, que é a escala de Braden. Então, ela é uma escala que ela leva em consideração vários desses fatores de risco. Ela vai perguntando, paciente, quanto à mobilidade, o paciente está restrito ao leito, o paciente ele consegue se mobilizar com ajuda, o paciente não é restrito, e aí você vai dando pontuações. Aí ela vê quanto ao déficit sensitivo, quanto ao estágio nutricional desse paciente. Então, ele vai dando uma pontuação. Ao final, o paciente que tiver
uma pontuação muito alta, que nessa escala, a pontuação, os pontos mais altos seria para estágios bons, paciente que é nutrido, paciente que ele não está restrito ao leito. Então, nessa escala, quanto maior o final da pontuação, melhor, o paciente tem menos risco de lesão por pressão. E quanto menor, o paciente tem mais risco. Deixa eu ver aqui. Pronto, então a primeira etapa do protocolo, a gente tem que avaliar esse paciente na admissão. A segunda etapa do protocolo de prevenção de lesão por pressão, tem que ser realizada a reavaliação diária do risco de desenvolvimento de lesão por pressão de todos os pacientes internados. Então, ele diz, o paciente, ele chegou no hospital, foi feita a avaliação, mas ele tem que continuar sendo reavaliado diariamente para o desenvolvimento. E aí, você vai ter, né, o enfermeiro diariamente, dependendo do risco desse paciente desenvolver, vai sendo realizada essas reavaliações, vai sendo realizada a inspeção diária. Por isso que é importante, durante o banho no leito, vocês fazerem essa avaliação, se já observa alguma região, né, de hiperemia, ou alguma lesão, né, já instalada, uma ruptura da pele. Tudo isso é muito importante, e é importante que vocês anotem, né, nos registros, nas anotações de enfermagem, porque isso faz parte também do processo de reavaliação diária desse paciente, quanto ao desenvolvimento de lesão por pressão. A terceira etapa, então a gente viu a primeira etapa, a avaliação na admissão, né, do risco de desenvolver lesão por pressão. Segunda etapa, reavaliação diária desses pacientes. A terceira etapa vai ser para aqueles pacientes, da terceira etapa em seguinte, que são 6, vão ser para aqueles pacientes que já foram classificados para as etapas de avaliação. Já foram classificados de risco para o desenvolvimento de lesão por pressão. Gente, 1 minuto que estão pedindo para entrar. E a terceira etapa vai ser a inspeção diária da pele, né? A terceira etapa, para uma apropriada inspeção da pele, deve-se ter especial atenção às áreas corporais de maior risco para lesão por pressão, como as regiões anatômicas, né? Aquelas regiões que a gente mostrou na figura, região sacra, o calcâneo, os trocânteres, a região occipital, as escápulas, maleolar, a região dos regiões corporais onde vai haver exposição maior de proeminências ósseas. Então, tem que se diariamente fazer inspeção da pele e dar muita atenção a essas regiões de proeminências ósseas. A quarta etapa para a prevenção de lesão por pressão estabelecida pelo protocolo é o manejo da umidade. Vocês lembram, né, que eu falei que a umidade é um fator de risco para o desenvolvimento de lesão. Então vamos fazer o manejo. Vamos fazer a manutenção desse paciente, tentar manter o paciente sempre seco, né? Se o paciente ele tem incontinência, fazer a troca, a higiene da região, para evitar que aquelas secreções, elas sejam fatores de risco, elas estabeleçam a dermatite associada à incontinência, que é um fator de risco para o desenvolvimento de lesão. Essa pele ela tem que estar sempre hidratada, então a aplicação de hidratantes. Então, são cuidados que a gente deve estar realizando para o manejo da umidade. Então, a pele úmida é mais vulnerável, né? Ela é propícia ao desenvolvimento de lesões cutâneas e tende a se romper mais facilmente, a pele úmida. Deve-se tomar cuidado para minimizar a exposição cutânea à umidade, decorrente de incontinência, transpiração ou exudatos de feridas. Então, tudo isso, né? Tudo que ela aumenta a umidade, a gente tem que estar tendo cuidado. Incontinência, a transpiração excessiva, o edema generalizado, né, que ocorre o extravasamento de linfa pelos poros da pele, exudatos de ferida, por isso a gente também tem que estar trocando, né, aqueles curativos que são muito exudativos, geralmente a gente realiza a troca com mais frequência, para que aquele exudato ele não comprometa a área ao redor da lesão, do ferimento, e aumente essa extensão. Então, tudo isso são cuidados que a gente deve ter relacionado ao manejo da umidade. Ele traz que agentes tópicos que atuam como barreiras contra a umidade e hidratação à pele também podem ser utilizados, como hidratantes. Existem já placas que a gente coloca que ajudam
né, placas de poliuretano, de hidrocolóide, que ajudam na manutenção dessa umidade em região de proeminências ósseas, onde a gente já observa um maior risco de lesão por pressão. Existem óleos que a gente pode estar passando nesse paciente nas regiões para diminuir e ter o controle da umidade. Então, já existem algumas medidas que auxiliam na manutenção da umidade. A gente fez o manejo da umidade, mas a gente tem que ter outro cuidado, que é a higienização e hidratação da pele. Então, limpe a pele sempre que estiver suja ou sempre que necessário. É recomendada a utilização de água morna e sabão neutro para reduzir a irritação e o ressecamento da pele. Então, nem vou utilizar água quente demais, que vai causar lesão nessa pele, nem água gelada, água fria demais, né? Porque também ocorre a vasoconstricção. Aquela região, muitas vezes, ela já está comprometida de circulação por causa da pressão. Aí eu vou fazer com que os vasos, eles se contraiam. Então, é ideal uma água na temperatura do corpo, com água morna, né? A temperatura ambiente, quebrada a frieza, como a gente fala, para a gente estar fazendo a higienização. E o sabão neutro, né? Que ele diminui a desidratação, o ressecamento da pele. Use hidratantes na pele seca e em áreas ressecadas, principalmente após o banho. Pelo menos uma vez ao dia, a gente tem que estar hidratando essa pele. A pele seca é um fator de risco importante no desenvolvimento de lesão por pressão. Durante a hidratação da pele, não massagear, gente, áreas de proeminências ósseas, né? Então, para prevenção de lesão por pressão, a gente não utiliza massagem, tá bom? Aquele paciente já está com a pele avermelhada, né? Tem um eritema local, é uma lesão de estágio 1, mas a gente não vai estar realizando massagem ali, porque muitas vezes na massagem, a gente está estimulando a progressão dessa lesão, né? Por fator, pensando negativamente, para um estágio seguinte, um estágio 2. Ok? Então, não se aplica massagem. Fica, assim, os hidratantes, os cremes de barreira naquela região, mas de forma pontual. Depositando, não massageando, nada de massagem. Aí, colocar... Professora, Oi? esse material a senhora já colocou no SIGA? Eu coloquei o próprio protocolo, que é de onde eu tirei isso. Aí ele é mais detalhado, eu Ah, coloquei, viu? tá certo. Eu tirei essa aula. A aplicação de hidratante deve ser realizada com movimentos suaves e circulares. Pode ser circular? Pode. Mas eu até prefiro que seja depositando, não fique... E se for circular, você coloque a mínima pressão possível. Pois não, dona Neto. Gorete falou em material, aí eu lembrei que eu e Janaína, a gente não pegou aqueles materiais que a gente estava no sertão. Se a gente ainda pode ir pegar. Se pode pegar, tem que só ver um dia que a Aline esteja lá no laboratório. Quando terminar aqui, qualquer coisa a senhora fala comigo, que eu vou perguntar a Aline, eu aviso, viu? Pode falar no WhatsApp. Bom. Todo dia a gente esquece de perguntar. É melhor vocês depois dizerem um dia que vocês podem ir, que aí eu pergunto a Aline se ela vai estar por lá, tá bom? A senhora veja aí, Janaína. Pronto, gente. Então, a massagem ela está contraindicada, tá bom? Ele coloca, a massagem está contraindicada na presença de inflamação aguda e onde existe a possibilidade de haver vasos sanguíneos danificados ou pele frágil. A massagem não deverá ser recomendada como uma estratégia de prevenção de lesão por pressão. Manejo da unidade. Ele vai trazendo aqui algumas condutas, né, que eu já falei do manejo da umidade, mas ele traz proteger a pele da exposição à umidade excessiva através do uso de produtos de barreira. Existem cremes de barreiras que já auxiliam, de forma a reduzir o risco de lesão por pressão. As propriedades da pele são alteradas na presença de umidade, assim como a sua função de regulação da temperatura. Então, controlar a umidade através de determinação da causa, ou seja, a umidade está maior na região genital por causa de incontinência. Então, a gente vai fazer a troca das fraldas, né? O uso de absorventes, uso de cremes de barreira. Quando possível, a gente oferece um aparador, né?
que é uma comadre ou papagaio, nos horários de mudança de decúbito para esse paciente. Para caso ele já tenha alguma eliminação, ele fazer a eliminação, fazer xixi, fazer cocô, para que evite que ele faça até na fralda e fique por algum tempo aquela substância, aquela secreção em contato com a pele, que é ácido, né? E vai causar um dano inicial à pele em contato por algum tempo, por tempo prolongado. Aí coloquei como observação. Além da incontinência urinária e fecal, a equipe de enfermagem deve ter atenção a outras fontes de umidade, como o extravasamento de drenos sobre a pele, exudato de feridas, suor e extravasamento da linfa em pacientes com anasarca. Anasarca é o edema generalizado, que são potencialmente irritantes para a pele. Terminamos a quarta etapa, né, que foi o manejo de umidade, foi a questão de hidratação da pele. Então, a quinta etapa, que vem trazendo o protocolo, é você fazer a otimização, a manutenção da nutrição e hidratação desse paciente. Que a gente falou que um paciente desnutrido, um paciente desidratado, ele tem grandes chances de desenvolver, são fatores de risco para o desenvolvimento de lesão por pressão. E o que é que ele traz? O que é que a gente pode estar fazendo para otimizar a nutrição e hidratação desse paciente? A avaliação de pacientes com possível risco de desenvolvimento de lesão por pressão deve incluir a revisão de fatores nutricionais e da nutrição. Pacientes com déficit nutricional ou desidratação podem apresentar perda de massa muscular e de peso, como eu já havia dito, tornando os ossos mais salientes e a deambulação mais difícil. Então, edema, né, que é o inchaço, e menor fluxo cutâneo sanguíneo, geralmente acompanham os déficits nutricionais e hídricos. O que ele está dizendo aqui? Pessoal, pessoas que têm desnutrição, que têm desidratação, elas estão mais propensas a ter edema. E existe também a probabilidade de menor fluxo sanguíneo nas regiões, né, nos tecidos. E aí isso ocasiona o quê? Lesões isquêmicas, lesões por falta de circulação. Principalmente a gente pensar no processo da lesão por pressão. Aquele paciente está desnutrido. Então, já existe um suporte menor de nutrientes nas vias sanguíneas dele. Aquele paciente, ele está, né, sem movimentação. A proeminência óssea dele está lá, sofrendo pressão. Ele já não tem nutrientes suficientes. Aquela pele, ela está muito mais frágil. Ela vai romper com maior facilidade. Então, quinta etapa, otimização da nutrição e hidratação. E aí, gente, na otimização da nutrição e hidratação, geralmente quem faz a avaliação é o enfermeiro. Quando ele observa, ele chama o nutricionista para fazer o acompanhamento desse paciente, para ver como é que vai estar sendo realizados os cuidados, o manejo da dieta desse paciente, tanto para nutrir quanto para hidratar ele. E a equipe de enfermagem, ela fica, o técnico de enfermagem, ele fica muito no processo de vigília, de observação. Muitas vezes é vocês quem dizem, observei que esse paciente, ele não está aceitando a dieta, faz alguns dias. Esse paciente está com uma perda de peso desde que ele chegou aqui. Então, tudo isso, né, a enfermagem, ela está ali atenta, chamando a atenção. E à medida que isso vai sendo observado diariamente, a gente consegue prevenir que esse paciente, ele desenvolva um estágio mais grave para desenvolver a lesão. Um estágio de anorexia, de desidratação extrema, né, que além de trazer o risco da lesão por pressão para ele, vai trazer outros problemas que vão dificultar o processo de tratamento inicial dele, né, o motivo pelo qual ele foi internado. Sexta etapa para a prevenção de lesão por pressão é minimizar a pressão. Nessa sexta etapa, a gente vai falar tanto de minimizar a pressão nas regiões, né, quanto com o reposicionamento do paciente, né? O reposicionamento, as mudanças de decúbitos, que faz parte da medida de minimização da pressão. Então, o que é que a gente traz? Que é necessário que ocorra essa redistribuição da pressão, especialmente sobre as proeminências ósseas. E a preocupação principal, realmente, quando a gente fala de lesão por pressão, é a questão do reposicionamento, da diminuição dos pontos de pressão nessas regiões de proeminência óssea, porque a gente vê que são exatamente essas regiões onde se instalam as lesões por pressão. Então, pacientes com mobilidade limitada,
apresentam risco maior do desenvolvimento de lesão por pressão. Então, todos os esforços devem ser feitos para redistribuir essa pressão sobre a pele. Como a gente vai fazer isso? Reposicionando o paciente. Então, o ideal é que no máximo a cada 2 horas, seja realizada a mudança de decúbito desse paciente para que se minimize a pressão nesses pontos de maior pressão, essas proeminências ósseas. Então, assim, hoje em dia, não se fala de um tempo mínimo, uma frequência mínima de reposicionamento, mas os estudos trazem que o paciente ele deve permanecer no máximo 2 horas em uma posição. E aí, muitas vezes, a gente utiliza isso como mínimo, né? A cada 2 horas eu vou movimentar o paciente. Claro que vai depender de cada paciente, do estágio de imobilização dele, da limitação. Alguns pacientes estão mais restritos a muita movimentação, mas é importante que vocês saibam que o reposicionamento a cada 2 horas, de modo geral, o reposicionamento ele deve acontecer a cada 2 horas, no máximo. Né? Quanto menos, melhor. Agora, a gente sabe que hoje em dia são vários fatores que influenciam nisso, né? A própria equipe, a equipe de enfermagem, que geralmente é a responsável por esse reposicionamento do paciente, ela tem muita sobrecarga de trabalho. E aí, realmente, a gente utiliza, né? O enfermeiro, ele prescreve como cuidado o reposicionamento a cada 2 horas. A gente pode estar utilizando, para auxiliar nesse reposicionamento do paciente, tanto os travesseiros como os colchins, né, que são esses suportes realmente feitos com lençóis ou com o próprio travesseiro, para auxiliar no reposicionamento desse paciente e na distribuição da pressão. E aqui a gente fala um pouco sobre a mudança de decúbito, né? A mudança de decúbito ou reposicionamento e as medidas de prevenção do cisalhamento. A mudança de decúbito, ela é feita, né, para diminuir esses pontos de pressão e para manter o conforto do paciente. Então, reposicionar o paciente de tal forma que a pressão ela seja aliviada e redistribuída. E evitar sujeitar a pele à pressão ou a forças de torção. Quando a gente vai reposicionar o paciente, a gente tem que ter cuidado, a gente não vai estar arrastando o paciente sobre o leito. Porque aquilo vai ocasionar uma pressão, uma fricção muito grande e pode ocorrer o cisalhamento da pele. Então, a gente tem que utilizar o lençol de suporte, o lençol móvel, né, que a gente ensinou, aquele lençol, 2 pessoas, uma de cada lado, em movimento único, orientado, para que se evite estar arrastando, puxar o paciente jamais. A gente está causando vincos no lençol e a gente está ocasionando uma fricção intensa da pele desse paciente, que muitas vezes já está prejudicada, já está com suporte sanguíneo diminuído, já está com a lesão inicial instalada e a gente nem vê ali. E a gente vai estar, se a gente fizer isso, ficar arrastando o paciente sobre o leito, a gente vai estar favorecendo a instalação de uma lesão por pressão. Aqui ele traz, a gente deve evitar posicionar o paciente diretamente sobre sondas, drenos e sobre proeminências ósseas, onde já tem hiperemia ali naquela região. Então, se eu já observo que tem uma área muito avermelhada, que ela não cede com o tempo, né, a vermelhidão, ela permanece, eu devo evitar colocar o paciente sobre aquela região, tenho que mudar o decúbito. E ele vai trazendo alguns cuidados aqui. O que se observa hoje em dia, né, que a gente deve elevar a cabeceira da cama até no máximo 30 graus e evitar a pressão direta dos trocânteres, que são essa região aqui, ó, no finalzinho do fêmur, quando em posição lateral, limitando o tempo da cabeceira elevada, pois o corpo do paciente tende a escorregar, ocasionando fricção e cisalhamento. O que é que ele quis dizer aqui? Hoje em dia é orientado que a gente coloque o paciente, no máximo, num ângulo de 30 graus. Vamos imaginar que isso aqui é um ângulo maior. O ângulo de 30 é mais ou menos aqui, né? Então, um ângulo de 30 graus. Por quê? Porque se viu que com esse ângulo de 30 graus, vai evitar que o paciente ele escorregue, vai escorregando. E esse ato de escorregar sobre o lençol, quando a gente coloca num ângulo maior, um ângulo de 45, por exemplo, ele causa a fricção e o cisalhamento da pele.
Então, não se deve, o paciente até na posição lateral mesmo, é orientado que a gente coloque num ângulo de 30 graus, não maior do que isso. Então, ele diz que a equipe de enfermagem deve usar um forro móvel, aquilo que eu já acabei de falar, ou um dispositivo mecânico de elevação para mover os pacientes acamados durante a transferência e mudança de decúbito. Sua utilização deve ser adequada para evitar o risco de fricção ou forças de cisalhamento. Deve-se verificar se nada foi esquecido sobre o corpo do paciente para evitar dano tecidual. Ah, eu esqueci uma tampa de uma seringa, um equipamento, um equipo de soro. Nada pode ficar sobre o corpo dele, porque aquilo vai favorecer a lesão, o dano tecidual. Aqui ele traz uma imagem, né, mostrando, ó, se a gente deixar no ângulo muito alto, esse paciente ele pode escorregar e ocorrer o cisalhamento, a fricção e, consequentemente, o cisalhamento e a lesão na pele. Vai mostrando aqui, né, a pressão sobre o osso, sobre os tecidos aqui, e o cisalhamento, que é exatamente esse movimento, né, entre o osso e a pele. Se movimenta, né, se a gente for observar. Só que isso numa região de grande pressão, onde ali vai estar diminuída a circulação sanguínea. Se eu começo a fazer isso, vou estimular a lesão, ao rompimento. E aí ele traz ainda falando sobre a postura, né, a posição de 30 graus. Evitar posturas que aumentem a pressão do paciente, tais como o Fowler acima de 30 graus e a posição deitado de lado de 90 graus. Então, ele diz o quê? Se você coloca o paciente acima do ângulo de 30 graus, vai favorecer o escorregamento desse paciente, né? Aí vai correr fricção e cisalhamento. Se você coloca o paciente também numa lesão, numa posição de decúbito lateral, a 90 graus exatamente, a gente vai estar expondo muito essa região laterais do quadril, o trocânter, a espinha ilíaca. Então, eles vão estar ali em contato muito direto com o colchão, e aquilo pode favorecer também o desenvolvimento de lesão. Então, eles orientam hoje em dia que a gente não coloca o paciente em 90 graus deitado lateralmente. A gente coloca um lençol aqui por trás e ele dá uma leve angulada, né? Para ele deitar um lençol ou um travesseiro, para ele não ficar em 90 graus exatamente. Se o paciente estiver sentado na cama, evitar elevar a cabeceira em ângulo superior a 30 graus, evitando a centralização e o aumento da pressão no sacro e no cóccix. Ainda tem isso, o paciente, se ele está sentado, se a gente coloca um ângulo maior que 30 graus, a gente vai estar aumentando os pontos de pressão nessa região aqui, ó, de sacro e cóccix, que são regiões onde acontece muito, a incidência de lesão por pressão nessas regiões é altíssima. Utilizar quadro de avisos próximo ao leito, então a gente pode estar utilizando próximo ao leito quadros de aviso de mudança de decúbito para estimular o paciente a estar se movimentando no leito. O relógio de reposicionamento, que eu coloquei aqui a imagem dele num slide mais à frente, onde a cada 2 horas tem uma imagem de uma posição, para que tanto a enfermagem, né, quanto o próprio paciente, quando ele consegue, ele esteja realizando essa mudança de acordo com o horário. Então, deve-se avaliar a necessidade do uso de materiais de curativos para proteger as proeminências ósseas, a fim de evitar o desenvolvimento da lesão por pressão, por fricção. Em alguns casos, quando o enfermeiro avalia que aquele paciente ele tem um risco alto, ele observa já uma região, já com início de hiperemia, ele pode prescrever para a equipe de enfermagem, os técnicos, eles estarem aplicando materiais de curativo para prevenir. E a gente hoje em dia utiliza muito a espuma de poliuretano ou o hidrocoloide, que são placas onde a gente coloca nessas regiões de proeminência óssea, aqui na região sacral, para evitar, prevenir já que ocorra a lesão por pressão. É muito utilizado principalmente nesses pacientes que são mais restritos à movimentação. Por exemplo, o paciente que ele só consegue ficar se for em decúbito dorsal, no máximo lateral. E a gente não consegue mudar muito ele de decúbito a cada 2 horas. Então, esse paciente ainda está mais exposto ao risco de desenvolver. E aí, em alguns casos, ele prescreve esses curativos, né? Essas placas de prevenção de lesão. Aqui eu trouxe, né, algumas imagens do reposicionamento, utilizando o lençol móvel, e não a gente puxar o paciente.
A gente colocar sempre o paciente no ângulo de 30 graus, até quando for na postura lateral. E aqui ele chama a atenção, ó, da gente não colocar o paciente totalmente no ângulo de 90 graus quando ele estiver lateral. A gente coloca um travesseiro aqui por trás e ele fica levemente inclinado sobre o travesseiro. Protegendo as proeminências ósseas, ó. Joelhos com travesseiro, coxins, sobre a cabeça o travesseiro. Aqui, quando ele está em decúbito dorsal, a gente coloca travesseiros sobre a panturrilha do paciente para evitar que esse calcanhar ele fique em contato direto. Então, calcanhar não é para estar em contato direto com a cama. E, gente, então, sempre que possível, o paciente que ele tem risco de lesão, ele foi classificado lá na primeira etapa com risco de lesão por pressão, esse paciente não deve estar com calcanhar encostado na cama. A gente sempre deve estar utilizando, os pacientes muito restritos ao leito, a gente deve estar utilizando um travesseiro, um coxinha aqui sobre a panturrilha dele, para que esse calcanhar não toque na cama. E aí ele traz, né, tem mais as imagens aqui, eu já falei. E aqui tem um relógio de reposicionamento no leito, né, que eu disse, aquele relógio que muitas vezes fica lá na enfermaria, ou sob a cabeceira do paciente, onde ele vai dizendo que a cada 2 horas, né, as 2 primeiras horas ele vai ficar tipo em decúbito dorsal e vai mostrando a cada horário quais são os decúbitos. Decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, aí volta para decúbito dorsal, decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, e assim vai, ele vai variando. Existem várias imagens desse relógio de reposicionamento no leito, e eu já vi em vários hospitais, eles imprimem, né, de acordo com o que eles querem utilizar, das posições, e colocam lá, ou sobre a cabeceira do paciente, ou para a própria enfermaria, para que a enfermagem e o próprio paciente, né, quando ele consegue, ele esteja se reposicionando de acordo com esses horários. Dúvida? Todo mundo ok? Então, vamos lá, seguimos. E aí, gente, falando um pouco mais, né, em questão da prevenção, eu trouxe aqui falando um pouco dos materiais e equipamentos que são utilizados para redistribuição de pressão. Hoje a gente utiliza os próprios colchões, a gente utiliza os colchins, utiliza os travesseiros, que os colchins são exatamente esses suportes que a gente faz com o lençol enrolado para ajudar no posicionamento e na diminuição dos pontos de pressão no paciente. A gente pode utilizar botinhas de calcanhar, existem vários dispositivos, né, de acordo com o que tem no serviço que a gente trabalha. Existem hoje tanto os colchões pneumáticos, colchões piramidais, casca de ovo, que são colchões que auxiliam na distribuição dos pontos de pressão, como existem colchões altamente tecnológicos, de alta densidade, que eles falam, que são utilizados também para prevenção de lesão por pressão. Não é muito comum a gente ver esses colchões de alta densidade por aqui, mas é mais vocês vão ver no hospital, vocês verem colchão piramidal, que é aquele que é... Muitos deles são preenchidos com ar. A gente coloca eles sobre o colchão do leito normal, cobre com lençol e o paciente fica em cima. Não sei se vocês já chegaram a ver. Que a gente também chama de colchão casca de ovo, que ele tem os furinhos. Ou então colchão pneumático, que para mim, assim, o que eu vejo na literatura, eles são bastante recomendados. Eles são colchões que eles têm tipo uma bomba de enchimento, é a ar mesmo, só que essa bomba é instalada direto nesse colchão. E aí a gente coloca esse colchão sobre o colchão normal do paciente e ele vai fazendo fluxo de ar constante, de minutos em minutos, à medida que os pontos de pressão no local, mesmo que o paciente esteja lá no decúbito dorsal, a cada minuto os pontos de pressão vão diminuindo, vão mudando nas regiões, porque ele vai fazendo esse fluxo de ar, aumentando, diminuindo um pouco a pressão, de acordo com a corrente de ar. Então, são ótimos colchões, assim, para a prevenção da lesão por pressão. Eu coloquei a imagem desse colchão até mais à frente nos slides. Então, o que a gente também deve sempre fazer? Utilizar algum instrumento, né, ou a bota de calcanhar, o próprio travesseiro, para manter também os calcanhares afastados, né, da cama, para evitar pressão, deixar eles livres de pressão. A gente pode estar utilizando almofadas e travesseiros abaixo das pernas para elevar esses calcanhares e mantê-los flutuantes.
E o joelho, ele deve estar levemente flexionado, né? Como mostra aqui nessa imagem. Levemente, a gente também não pode fazer uma hiperextensão do joelho, porque a gente pode estar ocasionando uma obstrução da veia poplítea, que passa aqui no joelho. E a gente pode, fazendo essa hiperextensão, a gente está favorecendo a formação de trombos sanguíneos, porque você vai dificultar a circulação. E aí causar uma trombose venosa profunda, que é a famosa TVP. Então, para vocês verem, né? Ah, meu Deus, um cuidado tão simples de posicionamento do paciente. A gente tendo esse cuidado, a gente previne lesões. E a gente tendo esse cuidado da forma correta, a gente também evita que outros problemas aconteçam. Porque se de repente eu, nesse cuidado, também realizo de forma errada, como a hiperextensão do joelho, né? Na hora desse posicionamento do paciente, eu posso estar prevenindo uma coisa e ocasionando outra, que é o caso da trombose venosa profunda, a TVP. Então, é tudo com bastante cuidado, realmente. A gente tem que estudar e saber o que está fazendo. Aqui eu trouxe para vocês o protocolo de prevenção de lesão por pressão, e, né, a gente vinha falando, e eu trouxe para vocês alguns exemplos de equipamentos utilizados, né? Esse aqui é um exemplo de colchão piramidal, colchão casca de ovo, que a gente chama porque tem esses furinhos. Ele geralmente, ele pode ser tanto de espuma, como ele é preenchido por ar, né? Então, esse aqui é um preenchido por ar. A gente coloca sobre a cama do paciente, o colchão normal, e a gente vai colocar esse paciente em cima. Ajuda na diminuição dos pontos de pressão. E esse é o famoso colchão pneumático. Ele vem com esse equipamento próprio de preenchimento. Ele é instalado, isso aqui geralmente fica preso à cama do paciente, ligado constantemente a esse colchão, por essas cânulas, onde ele... Doutora, a senhora está apresentando o colchão, né? Eu estou vendo só seu rosto, não estou vendo o material. Estou apresentando o colchão, não está vendo não, dona Donete? Tem alguém vendo? Oi? Eu estou Sim, vendo. tá aparecendo. Eu estou vendo, professora. Eu acho que ela fixou a sua tela. Eu acho que a senhora não está na tela da apresentação, dona Donete. Eu estou vendo, professora. Deu para ver? Pronto. Deus. Então, vou mostrar. Esse Peraí que eu vou... Eu tá. estou vendo só a sua tela. Então, peraí. Mas que sou... E agora, o microfone? Estou vendo, professora, agora. Vê agora? Pronto, então vou falar aqui. E antes a senhora não estava vendo, não? O que eu estava apresentando? Estava vendo, aí depois eu acho que eu mexi em alguma coisa. Ah, deve ter sido. Então, pronto. É. Então, Mas, professor, esse colchão que tem essa maquininha para encher lá no laboratório tem, né? eu nem sei se lá no laboratório, eu nunca vi no laboratório de enfermagem, mas eu vou procurar, porque se tiver, eu mostro para Tem, você. professora. Tem, Eu nunca porque vi. quando a gente fez o curso de cuidados, a gente viu esse colchão aí, a professora passou teve uma aula sobre esses colchão aí. Tem um colchão desse aí no laboratório. Eu sei que eu já vi desse, se eu não me engano, Esse que tem como casca de ovo, que tem esse aparelhozinho aí para encher, lá no laboratório tem. Ah, então Eu ótimo. vi lá. Vou procurar até para ver. Então, gente, esse aqui é o pneumático. Que ele, assim, é muito, muito, muito bom. Ele, assim, ele é mais caro do que o piramidal, casca de ovo. Mas ele assim, é um top na prevenção de lesão por pressão. Então, quis trazer para vocês saberem diferenciar. E sempre o pneumático, ele vai vir com essa bomba, né? Esse equipamento, que ele vai fazer um fluxo contínuo de ar. Vai estar diminuindo e aumentando os pontos de pressão. E aqui ao lado, eu trouxe uma imagem de outro estudo, você sabe que eu gosto de estudo, né? Eu sempre trago. Um estudo que foi realizado para ele saber, ele utilizou 2 equipamentos. Esse estudo, ele pegou pessoas que utilizaram colchão pneumático, que é esse aqui, e pessoas que utilizaram colchão de espuma de alta densidade, que é outro colchão. É diferente deles, são colchões mesmo, tipo que a gente usa, só que eles são de alta densidade, umas espumas lá, que eles não são muito utilizados, aqui não é comum eu ver aqui
no Brasil, pelo menos na região da gente, eu nunca cheguei a ver esses colchões mesmo. Mas, assim, eles estão sendo bastante comentados, eles são utilizados na prevenção de lesão por pressão. E aí, o que foi que os pesquisadores fizeram? Eles disseram, vamos pegar os dois equipamentos, vamos ver quais deles é mais eficiente e qual deles é mais eficiente na prevenção de lesão por pressão, né? Já que são dois altamente recomendados tecnologicamente para prevenção. E aí ele botou, né? Qual é a melhor escolha? O que foi que o estudo ele encontrou? Para a incidência de lesão por pressão, ele viu que 6,9% dos pacientes desenvolveram lesão por pressão, naqueles que utilizaram o colchão pneumático, né? Então, dos que utilizaram o colchão pneumático, 6,9% desenvolveram lesão por pressão. Quem utilizou o colchão de espuma de alta densidade, que é o HSF, é uma sigla do inglês, que utilizaram esse colchão, 8,9% desenvolveram lesão por pressão. Então, eles observaram, no estudo deles, quem utilizou o colchão pneumático desenvolveu menos lesão por pressão do que os que utilizaram o colchão de alta densidade. Aí ele botou tempo para de lesões no estágio 2. O que é isso? Eles disseram assim, pacientes que já têm a lesão no estágio 1, né? Que é aquela região de hiperemia, sem ter ruptura da pele. Vamos comparar quanto tempo leva para eles a lesão evoluir para o segundo grau, para o grau 2, que é a ruptura. Quem utiliza os dois equipamentos, aí eles viram. Quem utilizou o colchão pneumático demorou 18 dias para que a lesão passasse do estágio 1 para o estágio 2. E o colchão de espuma de alta densidade demorou 12 dias. Então, até aqui a gente observa que o colchão pneumático nesse estudo ele foi melhor, né? Menos pessoas desenvolveram lesão e aquelas que desenvolveram no estágio 1 demoraram 18 dias para a pessoa evoluir para o estágio 2. Ele avaliou também sobre novas lesões na fase final de tratamento. Então, ele fez que colchão pneumático, 5,2% dos pacientes desenvolveram uma lesão por pressão. Uma nova lesão. Enquanto que 7,8% dos pacientes que utilizaram o colchão de alta densidade desenvolveram uma nova lesão. Então, foram mais pacientes. Esse estudo ele foi um estudo realizado no Reino Unido. Ele analisou 2.029 pacientes de alto risco para lesão por pressão, divididos aleatoriamente em dois grupos. Um utilizando o colchão pneumático e o outro o colchão de espuma de alta densidade. E ao final, no resultado geral dele, eles consideraram, nos resultados desse estudo, que o colchão pneumático ele foi melhor para a prevenção da lesão por pressão do que o colchão de espuma de alta densidade. Então, como é interessante, né? A gente pega dois dispositivos que são considerados, né, tops na prevenção de lesão por pressão, e a gente compara eles dois num público de pacientes. Nesse caso aqui foram pacientes que tinham alto risco de desenvolvimento de lesão por pressão. E aí, realmente, para o estudo deles, o colchão pneumático ele foi mais eficiente, ele foi melhor na prevenção. Pronto, ele trouxe algumas referências. Para a referência dessa aula, eu utilizei o protocolo, que é esse aqui, Brasil, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, protocolo para prevenção de úlcera por pressão. É úlcera porque realmente lá, como ele foi feito em 2013, ele está como úlcera, mas a nomenclatura nova é lesão. Utilizei os livros, esses dois livros, que tem eles na biblioteca da UFCG. Na biblioteca virtual, no Siga A, vocês encontram os dois. Esse aqui eu mandei por PDF para vocês. Lá atrás tem um capítulo de prevenção de lesão por pressão. E utilizei também esse livro, que também tem ele no Siga A, na biblioteca virtual, tá bom? Que ele tem um capítulo só de prevenção e curativos de lesão por pressão. Tá bom? E aí vocês têm várias ferramentas para estudar. Se forem estudar por um só, eu oriento a estudar pelo que eu coloquei no SIGA, que foi o protocolo, que ele é bem completo, que foi de onde eu retirei a maior parte das informações para a aula de hoje. Certo?